Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, mais uma aula de imunologia. Hoje que a gente vai tratar sobre a continuidade do tema de ativação das células T. Mas antes de a gente entrar no conteúdo, eu gostaria de lembrar a todos vocês da importância de se inscreverem no canal, né? Deixar aquele like básico nesse vídeo, compartilhar com seus colegas, amigos, familiares. Muitos de vocês que estão assistindo hoje ainda não são inscritos no canal, mas continuam voltando para assistir através da busca do YouTube. O YouTube informa isso para mim, eu consigo ver aqui no registro para aprender como crescer o canal. E isso significa que vocês têm buscado o conteúdo desse canal para assistir mais vezes, mas ainda não se inscreveram. Se vocês se inscrevem, na verdade, vocês me ajudam muito. Você vai receber notificações diretamente, facilitando o acesso ao material que vocês estão coletando aqui quando vocês estão no YouTube. Não no e-mail de vocês, mas quando vocês estão no YouTube. E geralmente, né, a inscrição ajuda o YouTube como um algoritmo para espalhar esse conteúdo de uma forma mais eficaz, né, que é um conteúdo de qualidade, que geralmente é exclusivo dos melhores cursos de medicina no mundo, que eu estou facilitando e trazendo para vocês aqui de uma forma, né, de acesso de graça, né? Então, se vocês gostam desse conteúdo, acreditam que é um conteúdo de qualidade, que pode trazer benefícios não só para vocês, mas também para a sociedade, ativa o sininho, compartilha, se inscreve, que isso faz o canal crescer. Não só me ajuda a continuar trazendo essas aulas para vocês, mas também contribui para a nossa sociedade, né, facilitando acesso ao conhecimento, né, para mais pessoas. E a gente sabe que o Brasil depende de mais conhecimento. Tá? Se a gente ainda não consegue impactar a educação diretamente nas escolas, nas universidades, né, eu quero trazer isso de uma forma de livre acesso para vocês. Tá bom, galera? Então, por favor, me ajudem, compartilhem, se inscrevam e bora para a nossa aula de hoje. Vamos aprender um pouco mais sobre ativação do linfócito T. Tá? Então, o linfócito T, pessoal, a gente falou na aula passada, né, das proteína quinases, a gente falou da LCK, que a LCK vai lá no receptor TCR quando ele recebe o antígeno, né? E o antígeno, que na verdade é o patógeno, sendo apresentado pela célula apresentadora de antígeno, a célula dendrítica, que é a dedudura, na verdade não é a dedudura, ela é o detetive da resposta imune, né? A célula dendrítica é o que está procurando por patógeno de tudo quanto é lugar do corpo. E quando ela pega um patógeno, ela come, mastiga, tira um pedacinho do patógeno e apresenta numa mãozinha lá chamada de MHC, que é a molécula que ela segura a perninha do patógeno, a perninha do Covid. Aí ela traz aquilo para o linfócito T lá nos linfonodos. A gente tem mais de 500 linfonodos pelo corpo todo, até mais. E linfonodos, na verdade, são os quartéis generais da imunidade inata, da nossa imunidade, perdão. Né? Então, essas células dendríticas vão lá para o linfonodo, esses detetives, mostra o patógeno para o linfócito que está dormindo. O linfócito acorda, ele tem um receptor na cabecinha dele lá, um receptor TCR que liga com a perninha do patógeno que a célula dendrítica está apresentando. Esse casamento, né, célula MHC da célula dendrítica, do detetive, antígeno, patógeno e o receptor da célula T, esse casamento vai recrutar uma molécula acessória, uma antena que fecha o complexo, que eu falei na aula anterior, que é o CD4. O CD4 é a antena da célula T auxiliadora que coordena as respostas imunes contra aquele patógeno. Coordena. Não vai lutar contra o patógeno, só vai coordenar. Ela recruta células de imunidade, ela secreta citocinas, que são substâncias que vão até aumentar a temperatura do corpo, daí vem a febre, né? Mas ela dilata os vasos sanguíneos para poder entrar mais células do sistema imune. E ela recruta a célula efetora, a célula que na verdade vai lutar contra a célula que está infectada com o patógeno, que é uma outra célula T. Célula T efetora, célula T CD8. Por que CD8? Porque essa célula T também tem um receptor que encontra o patógeno, apresentado pelo MHC de classe 1 ou 2, na verdade do classe 1, e aí recruta uma antena chamada CD8. Essa antena CD8 fecha o complexo conforme a estabilidade e vai ativar o linfócito TCD8. Então, tanto o linfócito TCD4, que é auxiliador, que coordena as respostas, quanto o linfócito TCD8, eles são ativados da mesma forma. A célula dendrítica vai lá, ativa via receptor TCR, vem o CD4, fecha o receptor ali, vem o CD8 para o linfócito efetor, fecha o receptor
e aí a célula está pronta para ser ativada. Então a gente está discutindo nessas aulas aqui o que acontece depois desse evento. Depois que o patógeno é reconhecido pelo nosso linfócito. Como é que esse linfócito vai se tornar ativado? Porque está dormindo lá no linfonodo. O linfonodo é um berçário. Eles estão dormindo ali. Não estão fazendo nada. Aí quando ele acorda, não tem patógeno, ele troca de um berçário e vai para o outro. Eles ficam recirculando no nosso corpo inteiro até que eles encontrem um patógeno, que eles falam, agora sim a gente vai ativar. O que acontece quando eles são ativados? Eles proliferam. Como que eles proliferam? Como que eles vão proliferar? O que acontece dentro deles? O que modifica dentro deles que faz eles proliferar? Porque eles são só uma célula e vão proliferar. Quando você tem uma espinha, né, cheia de pus, o que é o pus? Esquece pus, é nojento, é branco. É um líquido branco. Na verdade, esse líquido ele é branco porque ele tem célula branca. Ele está cheio de linfócito ali, monócito. Linfócito que cresceu, veio lá do linfonodo, invadiu aquela área para poder acabar com o patógeno. Tem um patógeno ali. Pode ser um ácaro, pode ser uma bactéria, pode ser qualquer coisinha ali que o sistema imune identifica. Vamos eliminar esse negócio encapsulado ali. Enche de linfócito T, linfócito B, vai secretar substância ali para poder eliminar esse patógeno. Então, pessoal, inflamação, inflama o tecido. Linfócito TCD4 ativado no receptor, organiza a resposta para recrutar mais células. Aí vai o linfócito TCD8, ele também é ativado para eliminar a célula que está infectada ali. Vamos estudar hoje o que acontece depois dessa ativação desses dois linfócitos, tá? Então a gente falou na aula passada já desse processo, LCK vai ali na parte interna, né, desse receptor e vai induzir a fosforilação no que, pessoal? LCK, ela é uma tirosinoquinase, a gente já falou disso. Vai abrir os motivos de ativação ITANs, lá na cauda do CD3 que faz parte do receptor, tá bom? O receptor da célula T é um complexo de moléculas que está ali e tem um grupo CD3, tá? O grupo de moléculas CD3, na cauda delas, tem aquelas baterias. Essas baterias são ativadas por grupos fosfato, ok? Eventos que ocorrem logo após, né, a fosforilação do ZAP70. A gente vai falar de MAP quinases, que estão envolvidas também nesse processo de ativação, pessoal. Tá? Esse nome MAP quinases, tá? Quinases ativadas por mitógenos. Tá? Mitógenos são substâncias que induzem proliferação. Mitose, lembra de mitose? Né? Mitose nada mais é a proliferação de uma célula somática. Tá? Então, fatores mitogênicos dentro da célula, quando eles são ativados, eles vão induzir processos metabólicos que fazem com que aquele linfócito duplique, forme 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai criar um exército de clones. Tá? Guerras clônicas de Star Wars. Né? Muitos clones, são tudo igual, para poder atacar o inimigo. Literalmente Guerra nas Estrelas, isso aqui. Tá? De um clone, né, você faz um monte, né, contra aquele patógeno. E vira uma guerra clônica. É isso que é ativação de linfócito T via MAP quinase. Tá? Então, esse é o processo, pessoal, para formar clones. Tá? Você ativa MAP quinases para formar clones. Tá? Proliferação. Tá? Essas vias de ativação, elas são coordenadas por pequenas proteínas de ligação a nucleotídeo de guanina. Tá? Não se preocupa com esse nome. Pequenas proteínas de ligação a nucleotídeo de guanina. Tá? Nome complexo e cabuloso. Elas são conhecidas como proteína G. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre essas proteínas G. Tá? Elas são ativadas quando tem esse reconhecimento antigênico aí. Tá? Receptor de célula T ativado pelo antígeno apresentado pelo MHC. Um exemplo dessas proteínas é a proteínas RAS e a RAC. Tá? Eu vou falar mais sobre elas. RAS e RAC, elas desempenham papéis fundamentais na ativação da linfócito T para ele poder proliferar. Tá? Vai envolver essas vias de sinalização. RAS, RAC, vias de ativação de MAP quinases. Então, um exemplo dessa sinalização é quando a RAS, né, vai ativar uma MAP quinase chamada ERK. Vamos começar explicando o que é isso. Tá? O que é essa RAS aí e o que é essa ERK? Tem essa proteína G, a RAS, né, está associada ao GDP, né, que quando ela vai ser ativada, ela vai envolver as MAP quinases que vão induzir proliferação. Uma delas é a ERK. RAS.
Então, galera, Haas tem um exemplo aqui no esqueminha que eu estou mostrando, aqui da figura. Haas é uma proteína, é uma pequena proteína G, tá? Esse Haas, esse nome Haas, ele vem de rato, né? Rat no inglês, sarcoma. Então, eu estava estudando sarcoma pela primeira vez, utilizando modelos de rato, né? Por isso que eles encontraram essa proteína que estava envolvida no crescimento, né, de células tumorais, no caso sarcoma. Então, teve esse nome que eles deram, Rat Sarcoma, Haas, A-R-A-S, tá? Então a Haas, ela é essencial para poder hidrolisar uma molécula de GTP, tá? Então, o GTP é o trifosfato de guanosina. Lembra do ATP, tá? Isso é bioquímica, tá? Se vocês querem estudar, a propósito, querem estudar bioquímica, tem um livro muito bom para vocês. Aqui, pegando na minha estante aqui. Quem não conhece o famoso Leninger? Tentando pegar o foco aqui. Não estou fazendo propaganda, mas o Leninger, pessoal. Tudo sobre bioquímica, tá? Essa é uma edição um pouco mais antiga, né? Eu tenho uma edição mais nova no meu laboratório. Mas vai estudar sobre bioquímica, entender como é que funciona a formação de energia, ou estoque de energia dentro da célula, envolvendo ATP, GTP, como é que essa molécula, a energia na célula é acumulada, é uma energia química, né? A ATP é a bateria. Quando ele libera o grupo fosfato, né? Então você libera energia. Então você aloja energia acoplando grupos fosfato juntos. Então 3 grupos fosfato no ATP, adenosina trifosfato, ou guanosina também trifosfato. Né? Então lembrem disso. Muito importante para entender o estoque de energia. Porque sem energia, galera, essas moléculas não funcionam. Simples assim, tá? Não vai funcionar. Você precisa de energia dentro da célula. Bom, vamos lá. Então, a Haas, ela vai estar associada a essa molécula GTP. Inicialmente, ela é o GDP, tá? Guanosina difosfato. Quando a Haas ela é ativada, né, ela troca o GDP por GTP, tá? Mudando a sua conformação e ativando uma cascata de sinalização. Então, geralmente a Haas, olha aqui no esqueminha, a Haas ela está ligada no GDP aqui na região da membrana plasmática acoplada, né? E vai depender de um sinal que está vindo lá da ativação do TCR aqui em vermelho, né? Eu vou exemplificar mais para frente, mas vai toda essa cascata aqui que eu já vou começar a dissecar para vocês, vai fazer a ativação da Haas GDP para Haas GTP. Isso ativa a Haas para ir lá para dentro da célula, ela sai lá da membrana, vai para o citoplasma e vai ativar essas proteína quinases aqui, essas tirosina quinases, serina treonina quinases também, algumas delas eu vou mencionar uma por uma, que vai ativar processos de fatores de transcrição que vai direto para o núcleo, galera. Isso é importante vocês saberem, porque fator de transcrição vai para o núcleo, tá? O núcleo, galera, nada mais é do que é uma receita, tá? É um livro de receitas, vamos dizer assim. Tudo que a célula não tem, ela pode fazer. A célula não tem proteínas, ela quer fazer um bolo. A célula quer fazer, sei lá, um rosbife. A célula quer fazer um sonho, quer fazer um bombom garoto. Ela tem uma cozinha para isso, tá? Mas ela vai precisar de um livro de receitas. E o DNA, pessoal, todo mundo fica pensando em DNA difícil de entender. O que é DNA? DNA é tudo complexo, né? Coisa cabulosa. O que é o DNA? DNA não é difícil de entender. DNA é simplesmente um livro de receitas que fica dentro da célula. Quando a célula precisa fazer alguma coisa, esses fatores de transcrição, eles abrem o livro e o DNA está empacotado que nem um livro. Ele fica fechado, enrolado, assim, fica tudo escondido ali dentro, né? As receitas que eu estou falando, aqui as receitas, na verdade, essas receitas são os genes. O gene nada mais é um código para poder formar o quê? Uma proteína. Essa proteína é o bolo que a célula quer formar. Essa proteína é o bombom que a célula quer fazer. Tá? Tudo que a célula faz é proteína, mas diferentes tipos de proteína. Então a gente está falando de diferentes tipos de comida aqui, né? Então os fatores de transcrição eles vão para o núcleo,
Eles desenrolam o DNA, eles vão numa parte específica, encontram aqui a receita número 13. E esses fatores de transcrição grudam ali nesse gene. E por que recebe o nome fator de transcrição? Que vai transcrever, tá? Porque o DNA ele não está escrito inicialmente com uma linguagem que você consegue ler, né? Imagina que é como se fosse linguagem egípcia, tá? Você entende, né, o alfabeto romano, lá você consegue lá abecedário, né? Você consegue ler, né, o que está escrito em português através dessas as letras do alfabeto, né? Mas o DNA não é escrito com as letras do alfabeto. Ele é escrito com hieroglifos. Ó. O DNA é escrito com uma língua alienígena. Você precisa transcrever essa língua para o nosso alfabeto. Esse processo de transcrição, na verdade, é literalmente reescrever o que está ali numa outra língua. E que língua é essa? RNA. Mas o RNA ainda não é uma proteína. Então, o processo de transformar o RNA numa proteína é o que a gente chama de tradução. Você traduz o RNA numa proteína. Galera, isso é o dogma central da biologia molecular. E para quem adora biologia molecular, biologia molecular da célula, tá? The cell. Você quer estudar tudo que acontece dentro de uma célula? Tá aqui, galera. O Leninger, bioquímica. Vai entender processos químicos também que ocorrem na célula, mas é um foco só químico, tá? Nível estrutural. Aqui é nível funcional da célula. Molecular. Quando a gente fala biologia molecular, tem tudo a ver com DNA, galera. Tudo a ver com DNA e o que a proteína está fazendo, tá bom? Então, recomendo aí o Molecular Biology of the Cell, pelo Alberts, tá? Isso é fácil de encontrar na prateleira. O livro a 10ª edição é muito boa. Vamos continuar aqui, galera. Então, a gente está falando aqui da ativação RAS via TCR, tá? Então, como eu falei para vocês, a RAS ela precisa desse GDP para formar o complexo que depois vai para o citoplasma para ativar as MAP kinases, tá? Como é que isso acontece? Inicialmente vai depender da ativação do TCR, pessoal, tá? Lembra do TCR, tá? O TCR, receptor célula T, ele se liga ao antígeno. Aqui em vermelhinho não está escrito TCR, mas vai ter o antígeno apresentado aqui pela célula apresentadora. E aí tem o recrutamento. O LCK, ele já se aloja a essa molécula amarela aqui que não está escrito, mas é o CD4 ou CD8, tá? Para dar afinidade. Vai formar o ZAP70 que eu já falei na aula anterior, tá? Aí o que acontece depois disso, pessoal? O ZAP70, quando ele é ativado e fosforilado aqui pela LCK fosforila, põe fosfato no ZAP70, o ZAP70 ele cria um grupo de ancoragem. Ele vai ancorar quem ali, pessoal? A LAT. Vem essa proteína LAT aqui, tá? A LAT é fosforilada pela ZAP70. Aí ela cria essa ancoragem para uma outra proteína chamada GRB2. Growth Factor Receptor Bound Protein 2. Proteína de ligação 2 de fator de crescimento. De receptor de fator de crescimento, tá? Cabuloso o nome. Só pensa que é um GRB2. Qual a função do GRB2? GRB2, pessoal, ele também vai ter um ponto de ancoragem para uma outra proteína. Essa proteína é fator de troca de nucleotídeos de guanina. Como o nome sugere, esse fator de troca de nucleotídeo de guanina, por isso que se chama SOS. Não, tô brincando. SOS não tem nada a ver com a função dessa proteína. SOS, na verdade, é Son of Sevenless. Não sei porque tem esse nome, vou pesquisar e trago numa outra aula. Mas essa é a tradução dessa Son of Sevenless, né? Mas ela, na verdade, é um catalisador, galera. O que é catalisador? Catalisador é alguma coisa que facilita um processo que é muito difícil de ser feito, tá? No carro, no automóvel, a gente tem catalisadores. Catalisadores
que facilitam processos que demandam muita energia. Se você fosse fazer esse processo, ia demandar de muita energia. E você não tem tanta energia no carro para poder fazer aquelas combustões, ou aqueles processos mecânicos muito elaborados. Então você precisa de engrenagens que vão facilitar esse processo. As engrenagens são catalisadores. As nossas proteínas, pessoal, são de diferentes tipos. Existem proteínas estruturais, que só formam estruturas, paredes, são estruturais. Existem proteínas que sinalizam, como essas enzimas que vão fazer sinalização. Existem proteínas modulares e existem proteínas catalisadoras. Vocês conhecem esses catalisadores? Elas recebem outro nome chamado de enzima. Tá? Então, a SOS é uma proteína catalisadora, que catalisa o quê? Um processo que é muito difícil de fazer, estocagem de energia. No caso aqui, ela ajuda a estocar um grupo fosfato dentro da molécula de GDP para criar o GTP. Tá? Aí o GTP, altamente carregado energeticamente, né, faz a modificação da RAS, aí o grupo complexo vai aqui ativar as MAP quinases, a cascata de sinalização MAP quinase. Por isso que você tem a ativação do receptor de célula T. Vai culminar no recrutamento dessa SOS, que vai catalisar a RAS e a GDP para formar um GTP. Como isso foi descoberto? Muita ciência, muito laboratório, muito aluno de doutorado, desesperado na bancada, achando que não vai publicar, achando que é uma perda de tempo, achando que está pesquisando uma coisinha minúscula ali, né, que ninguém dá importância. Mas depois que virou assunto de prêmios, né, porque acabou descobrindo aqui como que é ativada as MAP quinases. Isso dá, pessoal, cada cascata que é um processo do conhecimento que vai sendo descoberto, que levou à descoberta depois da ativação dessas MAP quinases, e uma delas aqui muito importante, a MEC, tá? Então, MAP quinase, lembra que eu falei, são quinases de ativação para mitose. Mitose é proliferação. E a gente está falando do sistema imune aqui, proliferação do linfócito T. Mas lembra que mitose é um processo de célula somática e é a base do entendimento do processo carcinogênico, como o câncer é formado, tá? Então, quando a gente fala de proliferação de célula aqui, na aula de sistema imune, proliferação de linfócito T é para ter resposta imunológica. Mas proliferação de célula mesmo é câncer, pessoal, tá? Eu sou oncologista também, eu vou trazer um curso só de oncologia para vocês. E vocês vão ver que essas camaradas aqui são muito envolvidas no câncer. O câncer, na verdade, sempre, muitos tipos de câncer vão acabar culminando na ativação adoidada dessas MAP quinases. E uma delas a MEC. Então, a descoberta dessas coisas independentemente, em diferentes projetos científicos, de cientistas em todos os cantos do globo, levaram à descoberta da MEC, que é muito importante em tumores, por exemplo, melanoma, ou uma doença que vocês já devem ter ouvido falar, neurofibromatose do tipo 1. Neurofibromatose do tipo 1 é uma condição genética, geralmente ela é apresentada em 3 níveis, né? Que ela é responsável pela formação de neurofibromas no corpo, né? E dependendo da expressão desses neurofibromas, geralmente eles são expressos na pele, né? Mas a expressão exacerbada desse gene mutado da NF1, né, vai formar neurofibromas no sistema nervoso, principalmente na medula e cabeça, no cérebro. É perigosíssimo. E eles viram o quê? Que os neurofibromas eles crescem por causa da ativação dessa mesma cascata aqui, que envolve a MEC, né? Então eles desenvolveram um medicamento chamado inibidor de MEC, né? Que bloqueia tudo que acontece depois da MEC1, que eu vou mencionar aqui nessa aula. Tudo que acontece depois, aí a célula não prolifera. Maravilhoso isso. Então, pessoal, cada puzzle desse quebra-cabeça, cada parte desse puzzle, desse quebra-cabeça é importante para fazerem descobertas futuras, né? Ou se descobrir um novo alvo aqui que é importante na proliferação, agora vamos desenvolver uma molécula que vai bloquear isso, tá? Isso pode ser um prêmio Nobel lá na frente, que você vai salvar vidas. Então, quando você descobre alguma coisa na ciência hoje, você está salvando vidas no futuro.
Você não precisa salvar vidas necessariamente no tempo presente. Você pode salvar vidas no tempo futuro. Você não salva vidas no tempo passado. Mas a ciência hoje é feita dessa forma. Isso é o que o meu grupo de pesquisa está fazendo aqui na Finlândia também, descobrindo novos processos imunológicos que vão resultar em novas terapias para impactar a sobrevida dos pacientes lá na frente. E é isso que nos motiva como cientistas, tá? E é isso que vocês precisam entender aqui na aula de hoje. Vamos falar um pouquinho dessa cascata aqui, RAF, MEK e ERK, tá? Cascata de MAP kinases. Após a ativação dessa RAS, ela vai ativar essa RAF. RAF vem do nome Rapidly Accelerated Fibrosarcoma. Mais uma vez, estava estudando câncer, fibrosarcoma, e eles viram uma proteína que está altamente associada com a proliferação. E não apenas proliferação rápida, mas rápida e acelerada. Já é rápida e acelera ainda mais a proliferação da célula, ou seja, em fibrosarcomas, né? Então, esse é o nome dessa proteína. Foi descoberta no estudo de câncer. Então, é um oncogene, né? Oncogene. Então, a RAF, ela fosforila e ativa essa outra proteína aqui, a MEK1, que eu já mencionei. MEK, né, na verdade, recebe esse nome porque ela é uma MAP kinase que vai ativar a ERK kinase. Então é uma MAP kinase que ativa a outra kinase chamada ERK, que está aqui embaixo. Então é uma proteína que fosforila a ERK. A ERK vai ser fosforilada. Tem dois tipos de ERK, 1 e 2. Tá? ERK recebe esse nome porque ela inicialmente foi descrita como Extracellular Signal Regulated Kinase. E nada mais é do que verdade, né? Porque existem outras... Aqui no caso do estudo da célula do sistema imune, você tem o TCR, que recebe um estímulo extracelular, que é o patógeno. Aí vai ativar a ERK no final. Mas existem outras moléculas que ativam ERK. Não só na célula do sistema imune, mas na célula tumoral. Tem muitas vias de sinalização que vêm através de receptores na superfície das células que vão combinar com ERK. Aí vai ativar a proliferação das células. A célula de melanoma cresce tão rápido porque existem receptores na superfície da célula de melanoma que, quando são ativados, culmina com a ativação dessa ERK que vai induzir o sinal no núcleo para proliferar, para a célula de melanoma de câncer de pele, poder crescer, né, e proliferar. Então, ela recebe esse nome porque geralmente está associado com sinais extracelulares, tá? ERK, tá? Então, ela é uma MAP kinase, que ela é a última da cascata aqui. Essa ERK é a que vai para o núcleo, galera. Ela é muito importante. Ela está no finalzinho da cascata aqui. Ela vai para o núcleo, tá? E aí, no núcleo, ela vai fosforilar uma outra proteína chamada ELK, ou ELK, tá? Essa ELK, ela vai lá no gene, ela abre o livro, né? Abre o livro de receitas. Ela vai induzir a transcrição de um gene chamado FOS. Não vou entrar em detalhes, mas FOS ele é parte do fator de transcrição AP1, Activator Protein. Essa é a proteína no final que vai regular o linfócito T para ele ser ativado e proliferar, tá? Ativação celular, tá bom? Então, é isso que está acontecendo aqui dentro dessa célula, galera. E esse é o resumo da aula de hoje, tá? Mais ou menos aqui recapitulado nessa figura 7.14, tá? Que eu gostaria que vocês enterrassem na memória de vocês, tá? E eu vou trazer mais conteúdo na próxima aula, né? São outras vias de sinalizações também associadas ao receptor de célula T. Mas isso aqui é muito importante, pessoal. Memoriza isso, tá? Guarda esse conteúdo, tá? Que é fundamentalmente importante para entender não só como o sistema imune funciona, mas também como o câncer se desenvolve. Porque a gente está tratando aqui de proliferação de célula. Eu já falei para vocês, o sistema imune precisa proliferar para formar um exército de clones, né? Para poder atacar o inimigo, tá? Mas a célula tumoral usa esses mecanismos também para proliferar, para fazer não sei o quê. A célula tumoral não tem objetivo nenhum a não ser crescer. O sistema imune cresce para atacar, mas depois que mata o patógeno, ele é regulado. Beautiful, lindo, né? Então é isso aí, galera. Na próxima aula a gente vai tratar de outras proteínas acessórias e vias de sinalização. A gente vai falar da LFA1, da PKC. A gente vai falar de ativação de SMAC, fosforilação de SMAC,
Vamos falar um pouquinho de ERC, JNK. Vou traduzir todos esses termos para vocês. Vamos facilitar para vocês tudo o que está acontecendo dentro da célula T, tá? Tem várias vias de sinalização que são importantes e vocês precisam entender para vocês saberem como que as terapias depois funcionam na regulação das células T, de ativação de células T. Existem tumores de células T que são constantemente ativados, estamos falando de linfomas, né, ativados por essas vias de sinalização que perdem o controle. Aí vem as drogas para poder inibir. A gente vai estar falando de imunologia clínica aqui, tá? Mas isso é o mais importante para a aula de hoje. Se vocês têm dúvidas, deixem nos comentários. Maior prazer em vir aqui e responder para vocês. Então, fica aqui o conteúdo e, mais uma vez, para encerrar, quero reforçar aquele pedido da importância de vocês se inscreverem no canal. Se vocês estão revisitando o canal aqui para entender mais de imunologia, por favor, se inscrevam, me ajudem a crescer esse canal, não só para crescer e eu poder trazer mais conteúdo, mas para a gente informar, para a gente trazer mais informação e ensino de qualidade para a sociedade brasileira que tanto carece disso. E para vocês terem maior informação para educarem seus filhos, seus familiares, amigos, para implementarem na vida de vocês. Aqui no nosso podcast a gente vai trazer ferramentas também para traduzir todo esse conteúdo em dicas aplicáveis para o dia a dia. Tá bom, galera? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.